Gravando. Estamos fazendo as análises de todas as lutas do UFC 252, que terá como luta principal o confronto entre Stipe Miocic e Daniel Cormier pelo cinturão peso pesado do UFC. E aqui faremos a análise da luta entre o nosso querido Júnior Cigano dos Santos, que vai enfrentar seu oponente Jairzinho Rozenstruik. E tenho aqui Tio Caio comigo para fazer essas análises. Eu sou o seu capitão carisma, João Menegali Barros. Vamos primeiro falar a respeito dos dois lutadores, dar um panorama geral. E o Júnior Cigano, o que mais pode ser falado a respeito do Júnior Cigano, sabe? Ele é um boxeador excelente. Quando ele estava escalando aí os rankings da categoria, ele parecia ter outro nível de boxe em relação ao MMA. E isso, para um peso pesado, é algo muito difícil, sabe? Porque você vê os caras que são bons boxeadores, em geral, estão em outras categorias. Eles são mais rápidos, eles são mais ágeis. Só que o Cigano estava apresentando um nível de boxe muito alto para todas as categorias, lutando entre os pesos pesados. Ele tinha uma velocidade diferenciada nas mãos, ele tinha muito poder de nocaute, ele tinha uma ótima movimentação e defesa de quedas, e à medida que ele conquistou o título e foi perdendo lutas, esse jogo foi sendo cada vez mais alvejado. As brechas dele foram se apresentando e a gente vai discutir tudo a respeito disso, mas antes vamos falar a respeito dele como um trocador. Como eu falei, essencialmente um boxeador, ele tem alguns bons chutes baixos que ele utiliza de forma bem precisa, utilizou bem em lutas que ele perdeu na maior parte, então eu não vou ter um exemplo ótimo para falar para vocês, mas só que ele chuta bem, mas só que a questão dele da luta em pé. Ele tem um ótimo jab, bem versátil, trabalha muito bem o jab no corpo, que é uma arma que não se vê muitos lutadores trabalhando, é uma arma que não se vale muito de fazer dano, mas se vale de incomodar o oponente e tirar a noção dele de onde que o golpe está vindo. Então o Cigano vai movimentar para frente, abaixar e soltar um jab no corpo. Ou ele vai movimentar para frente, abaixar e soltar o jab em cima. O adversário fica sem saber de onde está vindo o golpe e de que forma está vindo o golpe. Ele também trabalha bons diretos no corpo, bons diretos em cima. Possivelmente, durante uma época, o uppercut dele foi o golpe mais aterrador aí entre os pesos pesados, um senhor uppercut, e também tem um excelente gancho de esquerda em combinações. A movimentação dele, quando ele está no meio do octógono, é possivelmente a melhor movimentação entre os pesados, nessa questão de entrar na distância, bater e sair. Ele realmente sempre foi muito ágil fazendo isso, trabalhando isso muito bem, e ele tem uma guarda muito baixa, que é uma guarda que você vê normalmente nos lutadores de MMA, porque ele está sempre se preparando para defender quedas do adversário. Então, quando o adversário entra em queda, você não pode estar com as mãos aqui, você vai ser feito de saco de batata, sabe? Quando o adversário entra em queda, você tem que estar em posição de levantar o corpo dele ou tirar os braços dele da sua perna, e é por isso que o Cigano utiliza essa guarda dessa forma. Por isso que a mão esquerda dele está sempre tão baixa. Isso, e também o fato que quando a sua mão esquerda está em uma angulação diferente, soltar o jab se torna ainda mais imprevisível. E da forma que o Cigano usa, já é outro fator aí. Ele trabalha realmente boxe de uma forma muito boa, mas vamos falar aqui a respeito dos defeitos dele, que também é difícil até, assim, é um cara que já tomou tantas derrotas por os mesmos defeitos, que eu acho que eu só vou falar a mesma coisa que todos sabem. Mas para começar, o Cigano tem um amor pela grade, que é uma questão de tipo assim, na maior parte dos lutadores de MMA, você vê uma coisa que você vê uma falta de movimentação lateral no sentido de quando o oponente ataca, eles acham que eles têm espaço infinito atrás deles, então eles simplesmente correm para trás. Você vê isso muito em caras como Luke Rockhold, por exemplo. Ele não tem um instinto de se mover lateralmente e deixar o oponente passar. Ele vai sempre sair correndo para trás porque isso é mais instintivo para ele. E o Cigano também tem isso. Só que o problema é que o Cigano não se toca que ele tá de costas para a grade até ele efetivamente bater nela, sabe? E a partir dessa posição, o oponente pode trabalhar muitas coisas, porque ele já tirou o seu espaço de recuo. Dessa forma, você só tem 3 direções para isso. Você vai para a esquerda, para a direita ou para cima do seu adversário. Então é muito mais fácil para que ele possa trabalhar de forma contundente em cima de você. Você está constantemente ao alcance dos braços dele, sabe? É uma posição extremamente desfavorável para se estar e foi a causa da maior parte das derrotas dele. Agora, uma coisa que vale constar
é que eu tô com a sensação que o Cigano chegou em uma parte na carreira que todos os problemas dele, que causaram as derrotas dele ao longo da carreira, estão se acumulando. Então você vê que ele claramente está lutando, tentando não cometer os mesmos erros, só que ele não está mais soltando o jogo da mesma forma. A última derrota dele contra o Curtis Blaydes talvez tenha sido a pior performance que eu já vi do Cigano no UFC, porque ele simplesmente não soltou o jogo. Ele defendeu as quedas muito bem, ele evitou a grade muito bem, não se deixou ficar preso a ela, se movimentou bem, só que não socou. Ele estava o tempo todo receoso que alguma coisa acontecesse, olhando para a grade o tempo todo, tentando defender as quedas, e acabou tomando muitos golpes bobos para um cara que não se compara a ele em quesitos de qualidade de trocação, sabe? E esse é um problema que está acontecendo nas lutas contra o Cigano. Essas surras que ele está tomando, porque o Cigano nunca só perde uma luta. Ele sempre perde de uma forma muito... de uma derrota muito, vamos dizer assim, avassaladora. As surras dele aí pro Caim Velasquez provavelmente tirariam 50 anos de vida da maior parte das pessoas se as pessoas terminassem vivas a luta. E eu tenho a impressão que essas surras deixaram marcas aí no Cigano, porque ele fica tentando não cometer os mesmos erros, só que de uma forma que está impedindo que ele faça as coisas que fizeram ele ser bom acontecerem. Outra coisa que vale constar também é que ele quis ficar muito forte depois de pegar o cinturão e perdeu a velocidade dele, que era um diferencial que ele tinha na categoria. Ainda é um excelente boxeador, ele ainda tem uma variedade de golpes maior do que 99% da categoria, ainda bate extremamente pesado, ainda sabe se movimentar muito bem, mas só que ele tem muitos problemas e esses problemas estão se acumulando. Ele vem tentando trabalhar nele, só que quando ele tenta trabalhar, ao invés dele estar melhorando, ele está deixando outros erros aparecerem, sabe? Então, falta um ajuste, falta uma questão aí dele saber lidar com a grade sem perder o jogo dele, sem perder a capacidade de boxear. E eu acho que isso é o que dá para falar a respeito do Cigano. Boxeador excelente, com movimentação excelente, muita variedade de golpes, excelente defesa de quedas. Também tem algumas quedas próprias que ele trabalha bem. Só que também com uns erros a respeito da falta de controle do posicionamento dele, da falta de volume muitas vezes, de ser muito atingido quando o oponente simplesmente decide andar para frente soltando golpes, de estar com cada vez mais dificuldade para trabalhar o seu anti-wrestling e o seu boxe em conjunto. E vamos falar agora do oponente dele, Jairzinho Rozenstruik, que também foi um dos caras que tinha o título saudoso aí de garoto do Capitão Carisma, porém já perdeu esse título porque ele foi muito bem na categoria, já é um homem, não precisa mais de mim para nada. Mas vamos falar aqui a respeito do que ele é. Ele é um trocador excelente, possivelmente uma das mãos mais pesadas da categoria, aí, em conjunto com a do Francis Ngannou, acho que ficando em segunda, né, porque aquele ali é o Behemoth, é o capeta encarnado. Mas só que diferentemente do Ngannou, eu acho que o Jairzinho não apresenta a capacidade atlética, só que ele apresenta a capacidade de levar esse poder concursivo ao longo de 5 rounds, uma coisa que o Ngannou não tem. Então, quando você vê uma luta do Jairzinho, é até angustiante o tanto que os pés dele parecem blocos feitos de concreto, sabe? Ele não tem uma movimentação boa, ele não saltita, ele não se move pelo octógono, ele, na verdade, vai aos poucos chegando perto do oponente e esperando que ele entre na distância para conseguir atingir com as suas bombas. Ele tem um gancho de esquerda absurdamente destrutivo, que já causou para ele 2 nocautes aí em menos de 30 segundos no MMA. E ele também tem um senso de defesa muito bom, tem uma boa movimentação de cabeça, trabalha bons golpes retos, com bons jabs, tem ótimos chutes altos. Como eu falei, ele carrega esse poder ao longo de 5 rounds, mas só que isso não significa que ele não se desgaste. Ele é um peso pesado, como todo peso pesado ele cansa mais do que a média, não tem uma defesa de quedas muito boa e é fácil de ser estabilizado por cima no chão. A luta dele contra o Overeem, ele estava sendo dominado no chão diversas vezes por um oponente que se recusou a trabalhar com muito volume, e ele conseguiu para mim uma virada em uma luta que ele já tinha perdido na pontuação nos últimos 5 segundos de luta, sabe? O que, claro, é mérito dele, mas não muda o fato que ele estava perdendo essa luta de um ponto de vista técnico até esse momento. Depois disso, ele teve a performance contra o Francis Ngannou, que foi uma performance cômica na qual ele acertou 3 golpes e tomou um e morreu para esse um,
o que pode acontecer na categoria dos pesados, especialmente quando você luta contra o demônio em pessoa, Francis Ngannou. Mas só que eu não acho que tira muito dele como lutador, eu ainda acho que na média para curta distância ele é um cara perigosíssimo, é um cara que acha golpes com muita facilidade, que consegue inclusive trocar de base. Tem ótimos ganchos, ótimos diretos, um poder concursivo extremo, e eu acho que ele realmente se limita à trocação, porque, dado o histórico dele, né, para quem não sabe, ele tem um histórico amplo de lutas de kickboxing, mais de 70 lutas, sendo que venceu a enorme maioria delas por nocaute. Então esse é o Jairzinho, um trocador de altíssimo poder de nocaute e definição no geral, que é capaz de fazer esse poder transcorrer 5 rounds, difícil de ser finalizado, difícil de ser nocauteado, a não ser pelo demônio em pessoa. E agora vamos com o tio Caio para que ele dê o seu panorama a respeito de como a luta vai prosseguir e qual o seu palpite para quem vai vencer. Tio Caio, é com você. Seu Capitão Carisma te abençoa. Bora lá. Bom, gente, é o seguinte. O Cigano, ele é um cara que fisicamente ele ainda é extremamente competitivo. A gente não pode esquecer que muitas vezes a gente tem aquela questão do que o pessoal costuma chamar de virada de fio. Eu costumo dividir essa questão de virada de fio em 2 pontos. Um ao qual não tem mais volta, você perdeu a sua capacidade competitiva dentro do esporte, que é o que a gente consegue vislumbrar uma possibilidade mínima de um reajuste, de uma recolocação. Eu estou falando das viradas de fio física e da virada de fio técnica. O Cigano, fisicamente, ele ainda é extremamente competitivo. Ele voltou ao ideal de forma antiga que ele tinha, ser um pesado um pouco mais leve, para conseguir ter um pouco mais de movimentação, para conseguir ter um pouco mais de mobilidade, que foi sempre uma característica que o diferenciou da grande maioria dos pesos pesados. Todo mundo que acompanha o canal sabe o amor e o carinho que eu tenho por essa categoria, e sabe que quando eu vejo um pesado que tem uma condição física que o remeta a um atleta genuinamente, eu tendo sempre a defender esse cara com unhas e dentes. O que eu vejo no Cigano, apesar de tudo isso, o Cigano ainda tem inúmeros históricos de guerras, 2 pancadarias absurdas contra o Caim Velasquez, que muito lutador hoje provavelmente estaria aposentado. Ele tem 2 lutas contra o Stipe Miocic, sendo que a luta a qual ele venceu foi uma baita de uma luta bastante complicada, que ele sofreu muito dano. Uma luta contra o Mark Hunt, que o Árabe citou a questão do Cigano chutando, foi a luta em que o Cigano usou chutes para poder acabar vencendo a luta. E foi uma luta de muita pressão, uma luta que ele tomou bastante dano. Então o Cigano é um cara que ainda consegue ser competitivo fisicamente, apesar do histórico de guerras que ele tem. Porém, eu acredito que o Cigano ele passou por uma virada na chave, aquela quando o fio virou, de técnica, porque eu acho que devido a tantas guerras, devido a tanto dano tomado, ele meio que se perdeu no que ele consegue entregar de melhor. Tanto que tem essa questão do cacuete, do se encurralar na grade, que aliás é uma coisa que se ele fizer nessa luta contra o Jairzinho, é pedir para ser nocauteado, é pedir para cair, é a última coisa que ele pode fazer, é se encurralar dentro da grade contra alguém que tem uma base de concreto e que vai para cima de você, como o Jairzinho vai, com a pressão que o Jairzinho vai, com o peso na mão que o Jairzinho entrega. Então, o Cigano, ele não consegue soltar mais o jogo dele, muito mais não por um fator físico, porque fisicamente você vê que ele está inteiro, que ele tem movimentação, que ele ainda tem gás, que ele ainda tem condição, só que devido ao histórico, e a gente pode até colocar um fator psicológico dentro desse contexto. A gente não tem como fazer um diagnóstico, porque nenhum de nós aqui tem know-how suficiente para poder atestar alguma coisa do tipo, mas talvez o fator psicológico faça com que ele cometa erros técnicos e que travem o jogo dele de uma forma que ele não consiga desempenhar
coisas que a gente sabe que tecnicamente ele tem conhecimento para fazer. Ele na luta contra o Curtis Blades, que ele tava com medo de socar, tendo em vista que as mãos dele são rápidas e extremamente pesadas para a categoria, e ele não tinha liberdade para fazer. O Cigano ele tinha uma coisa que poucos pesados têm, que é a questão da movimentação de cabeça fluida. Ele tem o histórico do boxe, ele vem do boxe da Bahia, que é o boxe que é o boxe mais desenvolvido do país. Ele vem de uma academia de alto nível, com um treinador de alto nível nessa valência de jogo. O Cigano ele tem esse problema de confiança e ele tem esse problema de confusão técnica. Ele tem tantos valores técnicos que muitas vezes o histórico dele competitivo faz com que ele se perca dentro dessas qualidades que ele tem. Já falando dentro do contexto do Jairzinho, o Jairzinho ele é um kickboxer de alto nível. O Barba citou as lutas, o Jairzinho, aqui só para confirmar, ele tem 84 lutas de kickboxing e 76 nocautes. Ou seja, é uma taxa de nocaute extremamente absurda. O Jairzinho é o que a gente costuma falar, que é o cara que tem o toque da morte. Ele tem realmente uma mão pesada. E apesar dele não ser um kickboxer de uma movimentação tão fluida, ele é um kickboxer de bom nível. É um kickboxer que ele absorve mais golpes. Não, Rafa, mas ele caiu pro Ngannou. Eu acho que não existe um ser humano vivo que conseguiria tomar um golpe limpo do Francis Ngannou e ainda assim estar de pé para poder contar a história. Então, o nocaute pro Francis Ngannou, eu acho que ele não entra dentro de uma conta do que é sofrer um nocaute, porque sofrer um nocaute contra o Francis Ngannou não é um erro técnico, é uma coisa que vai acontecer. Você vai entrar, em algum momento, a mão desse cidadão vai entrar limpa em você. E se ela entrar limpa em você, acabou. Não tem técnica, não tem condição, não tem nada. Se a mão desse cidadão entrar limpa em você, você vai cair. Então não é uma coisa que eu coloco muito na conta como para desabonar as qualidades técnicas do Jairzinho. O Jairzinho ele tem uma boa absorção de golpes, ele tem uma guarda decente, ele é um cara que às vezes é displicente, em alguns momentos ele solta muitos golpes a esmo, mesmo tendo conhecimento técnico, que é um ponto que o Cigano poderia muito bem aproveitar, mas é aquilo, a gente não sabe que Cigano a gente vai ter lá. Se é o Cigano que vai trocar, se é o Cigano que vai se movimentar, vai tentar bater linha de cintura, bater em cima, movimentar a cabeça, bater e sair, fazer o que ele sabe fazer, a gente sabe que ele tem condição técnica de fazer. Eu acho que é um problema de confiança tão grande que limita ele tecnicamente. Então, apesar de tudo que a gente falou do Cigano aqui, aliás, minha análise foi 95% do tempo de Cigano, eu acho que talvez o Jairzinho hoje, ele seja o favorito, porque ele é um cara que ele não precisa de tantas chances para conseguir capitalizar em cima do adversário. E tendo em vista que o Cigano ele tem uma tendência meio que autodestrutiva de se encurralar, ele tem uma tendência autodestrutiva de se aceitar em excesso o jogo do adversário, eu acho que o Jairzinho é favorito nessa luta e eu não acho que é uma luta que vá durar tempo suficiente para a gente depois conseguir fazer uma análise técnica tão aprimorada. Eu acho que vai ter Jairzinho por nocaute. Juntem-se aqui novamente embaixo da asa do seu Capitão Carisma, ó meus queridos soldados, porque eu lhes falarei a verdade. E a verdade é que essa luta vai ser definida para mim, primeiro pela confiança do Cigano e segundo pela questão dele conseguir se movimentar da forma que ele se movimentava antigamente. Para começar, eu acho que quem acompanha o canal há mais tempo sabe que o Cigano é o peso pesado que eu mais torci na minha história como torcedor. Ele sempre foi meu peso pesado favorito, o estilo de luta dele, a forma que ele escalou o ranking, tudo que ele fazia eu gostava, sabe? E então me dói muito eu ter que concordar com o tio Caio nesse sentido e considerar o Jairzinho favorito, porque o que acontece, o Caio falou muito a respeito dessa questão da virada de chaves. A última luta do Cigano, se aquilo se repetir, meu Deus do céu, sabe?
existe ser nocauteado nessa categoria, existem dias ruins, mas só que aquilo não foi nem um dia ruim. Aquilo foi o pior dia da história do globo, sabe? Quando o Cigano foi enfrentar o Francis Ngannou, o Dória esteve aqui com a gente e a gente discutiu a respeito da estratégia e, na minha concepção, era a estratégia perfeita, era a estratégia fabulosa. Aí o Cigano teve uma ideia, com 1 minuto e meio de luta, ou menos que isso, de soltar um overhand completamente fora de distância, completamente fora de estratégia, sem preparo algum, que foi tão mal feito que ele ficou de costas para o Ngannou e simplesmente foi deitado aí por uma mãozada. E o que eu acho é que esses erros bestas matam um pouco do lutador que é o Cigano toda vez. E eu acho que tudo isso culminou na última derrota para o Curtis Blaydes, porque você conseguia ver naquele Cigano que estava lutando o acúmulo de todos os erros, o medo de errar, o receio de ser encurralado, o receio de ser quedado, o receio de dar um golpe fora de distância, virar de costas, o receio de tudo isso acontecer. E isso é um problema. Claro que você tem que aprender com as suas derrotas, mas só que quando as derrotas começam a te travar, é muito mau sinal. Eu acho que se o Cigano vier com a estratégia que ele fez parecida com a que ele fez contra o Ben Rothwell, de entrar e sair, de trabalhar golpes no corpo e na cabeça, de marcar o jab no corpo o tempo todo, essa movimentação de entrada e saída aí, para mim, inclusive, vai ser crucial. Ela vai ser tudo. Porque se ele for pego num gancho de esquerda, né, aí no meio, também vai ser caixão aí. Mas só que se ele tiver com a velocidade suficiente para causar dano e conseguir sair, eu acho que ele consegue vencer. Mas, como eu estava falando, se o Cigano entrar com essa estratégia aí, se ele entrar fisicamente em dia e se ele entrar com a confiança de antes, eu acho que ele poderia ser favorito tranquilamente para essa luta, porque apesar do Jairzinho ter um histórico enorme no kickboxing e ter técnica para trocar com qualquer um nessa categoria, técnica, não me venham falar de Francis Ngannou, estou falando de técnica, não de confronto contra o capeta, entendeu? Apesar dele ter valências técnicas para trocar com qualquer um, eu sinto que ele tem uma dificuldade de lutar contra lutadores que usem uma distância maior do que a dele. Ou seja, se o lutador não entra nessa distância do Jairzinho e fica lá, ele tem dificuldade de perseguir o cara e fazer a luta acontecer nos termos dele. Foi o que eu vi da luta dele contra o Overeem. Agora, como eu falei, eu acho que o Cigano vai ter que trabalhar numa distância mais longa, vai ter que entrar, fazer estrago e sair bem rápido antes de virar uma troca de golpes, antes de receber outros golpes. Se possível trabalhar uma queda, eu acho que seria um jogo até seguro, só que eu acho que por momento, eu acho que até pelo que eu vi do Cigano recentemente, eu não tenho como não considerar o Jairzinho favorito, porque igual eu falei, ele tem técnica para trocar de frente com qualquer um nessa categoria, e eu não acredito que o Cigano vai conseguir fazer um jogo perfeito ao longo de 3 rounds da forma que ele fez alguns anos atrás. Eu acho que o Cigano hoje em dia vai entrar muito preocupado com outras coisas e vai acabar cometendo erros. Ele vai acabar não soltando o jogo dele, ele vai acabar não colocando as mãos no Jairzinho e deixando o Jairzinho se sentir confortável na distância para até mesmo encurralar ele e fazer a luta acontecer do jeito dele. O jab do Jairzinho é um direto, o direto dele é uma marretada, E uma coisa que eu vi na luta dele contra o Ngannou, olha só, citando Ngannou de novo, foi o desenvolvimento de bons chutes baixos, que eu acho que são uma arma de muito valor contra alguém como o Cigano, que tá o tempo todo numa base mais lateralizada de boxe, sabe? Que ele não consegue defender esses chutes corretamente. Então eu acho que pro Jairzinho é realmente incomodar o Cigano com esses chutes e tentar pegar ele no timing quando ele estiver encurtando, seja com um direto, seja com um gancho de esquerda, e fazer o estrago nessas horas. Se possível, colocar o Cigano contra a grade e trabalhar golpes a partir dali seria a estratégia perfeita. Para o Cigano, é movimentar, entrar e sair o tempo todo, ter ciência do octógono ao redor dele, entrada e saída, colocando golpes no corpo, colocando golpes na cabeça, de preferência muitos golpes no corpo, e manter a mão direita alta. Eu sei que a esquerda vai estar trabalhando o tempo todo, e querendo ou não, é um estilo de luta do Cigano, não dá nem para criticar, porque o sucesso dele também vem disso, mas só que a mão direita alta vai ser crucial, ele precisa se defender de muitos golpes, e precisa trabalhar numa distância longa, e encurtar rapidamente para sair.
eu acho que o Jairzinho é favorito nas condições atuais, porque essa estratégia que eu dei pro Cigano, apesar de eu achar que o lutador que ele já foi conseguiria fazer essa estratégia com perfeição, eu não tenho certeza se o lutador hoje consegue. E este é o meu palpite, torcerei fortemente contra o meu palpite. Me julguem, eu não ligo. Eu sou o seu Capitão Caríssimo, estou aqui com o tio Caio. Essa foi a análise. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu não sei onde é. Não me julguem. Deixe seu like, deixe seu comentário. Valeu!